Boa noite, Alexandre Andriola, nosso companheiro que é servidor da Corsan e foi superintendente metropolitano da Corsan, aqui então da região metropolitana de Porto Alegre. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, conversando sobre água, sobre esgoto, sobre saneamento, sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre vida. Então, quero agradecer muito a tua participação, quero agradecer a presença de todos que estão entrando e que já estão nos assistindo e que vão, com certeza compartilhar. Nós estamos aqui para falar um pouco de Alvorada, a responsabilidade social que a Corsan sempre teve com a cidade de Alvorada, que, através de vários programas muito importantes que nos levou a buscar recursos do governo federal, do Banco Mundial, do BNDES, para que a gente pudesse fazer as obras e investimentos necessários para o saneamento. Todo mundo fala que é importante enterrar canos, todo mundo fala que é importante investir em esgoto, porque isso significa sempre o dobro de investimento na saúde. Mas quando a gente faz, muitas vezes os governos fazem, nós fizemos em Alvorada, não se consegue dar a importância naquele momento. Essas coisas é como escola, elas vão gerando frutos ao longo da nossa existência. Portanto, nós temos hoje um grande investimento na cidade de Alvorada, onde a cidade tem um programa de distribuição de água feita pela Corsan, com todos os problemas que nós temos com a Corsan, mas é ainda um investimento muito grande e prioritário e essencial para a nossa população, né, de entrega de água. E o esgotamento sanitário sempre foi um grande problema para não só o nosso município, mas como todos os municípios da região metropolitana. Esse PAC 1 do saneamento que veio aqui para Alvorada e que foi consolidado no governo Tarso, executado durante todo o nosso governo, né, que a gente depois vai conversar, o que nós fizemos para poder viabilizar que essa obra hoje estivesse funcionando, não como PPP, mas estivesse funcionando com a direção da Corsan, que ela tivesse o domínio sobre as diretrizes, né, e as cobranças fossem para a Corsan, né, e as respostas também seriam a Corsan que ia dar para a sociedade alvoradense. Hoje, nós temos uma situação diferente, nós temos uma situação que extrapolou a ideia inicial. Mas eu quero aqui passar a palavra para ti, eu sou... sabe que eu fui prefeito da cidade, hoje sou pré-candidato a vereador da nossa cidade, estamos aqui para discutir obras importantíssimas, fundamentais para as futuras gerações, que nós fizemos na nossa gestão com o alinhamento dos programas do governo do federal, da Dilma, do Lula, com o programa do Tarso, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e conosco aqui na cidade, 2013-16, com a nossa gestão da prefeitura. Passar a palavra para ti, te apresenta, Alexandre, né? Alexandre, que foi nosso companheiro, acompanhou toda a obra aqui, e eu quero deixar contigo a palavra agora, nesses momentos iniciais, para te apresentar e falar como é que começou esse investimento na cidade. Professor. Pode falar. Boa noite, eu havia perdido o sinal aqui, não estava conseguindo acompanhá-lo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais. Contente quando tem a oportunidade de fazer debate, não sobre água, sobre esgoto, sobre porque isso é
contente quando o amigo se dispõe a fazer esse tipo de diálogo, esse tipo de debate, e ter a oportunidade de relembrar execuções tanto do Executivo Municipal de Alvorada quanto da Corsã, num passado bem recente. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para ter essa conversa, bate-papo, esse diálogo. Então, começando o bate-papo, né, o Alexandre acompanhou muito bem o desenvolvimento dos projetos da ET aqui em Alvorada, os investimentos da Corsã. Nós temos, paralelo à ET, teve aquela extensão também de água aos finais de ramais para os bairros que não tinham acesso à água, que era uma extensão comunitária, na verdade, para evitar que afogasse, ao contrário, as redes, tirasse a força da rede e que a rede conseguisse ter a pressão ideal para toda a população, inclusive levando água àqueles que mais necessitavam, que, em locais, às vezes, até de ocupações. Então, eu quero que tu possa nos contar como é que foi esse investimento da ET aqui em Alvorada, que não atende só Alvorada, né? Vai atender 67%, mas 39% da cidade de Viamão também vai jogar para cá para o tratamento do esgoto da cidade de Viamão. Então, queria que me falasse sobre como é que chegou esse investimento aqui. Exatamente, Serginho. Se lembrar, bem no início de toda essa situação, esses recursos são advindos porque a Alvorada cumpriu, à época, a sua lição de casa, que era executar o Plano Municipal de Saneamento. O Plano Municipal de Saneamento previa tratamento de esgoto, ampliações do sistema de abastecimento de água, também a melhoria e ampliação e execução de estação de tratamento de esgoto, para melhorar a condição de vida do cidadão residente em Alvorada, do cidadão alvoradense. Eu me recordo muito bem que só para a água, para o PAC 1, professor Sérgio, tido mais de 10 milhões, isso para a melhoria do sistema, e no final, ainda com recursos próprios da Corsã, foi investido R$322 mil, justamente na melhoria desses ramais que o amigo citaste, para melhorar a pressão, condição. Foi feito em Alvorada um programa inédito até então na Corsã. À época, o presidente ainda era o presidente Tarcísio Zimmermann. Foi feito o Água Legal em Alvorada, onde a Corsã, através dos seus servidores, enfim, procurava os moradores que tivessem uma condição social favorecida, não tinha a sua água, ligação de regularizada, que não tinha o seu relógio, como popularmente se chama, né? Que não tinha o seu ramal, que às vezes utilizava a água do vizinho, ou água de alguma fonte externa, que não fosse água potável, também foi investido nisso. Porque, como tu bem frisaste, Serginho, a condição do abastecimento de água tratada, o enterrar os canos, é só uma parte, né? O fruto que a gente colhe é na saúde das pessoas. O cidadão que tem a oportunidade de ter água potável, de tratamento de esgoto, ele também está ampliando a sua possibilidade de saúde para si e para a sua família. Como essas obras não são pontos isolados, né? Não é um acontecimento isolado, acabam por beneficiar toda uma comunidade, toda uma cidade. O esgotamento sanitário em Pode aparecer mais vídeo. Voltou. Mas tá na boa, mais vídeo.
Tá. Caiu. Nós estamos com uma dificuldade de conexão, diga para eles, com o Alexandre, que ele está na Serra. Então, ele estava falando dos investimentos durante as nossas gestões, né? Desde o PAC, fazia parte desse arcabouço de investimentos na cidade, sobre esgotamento sanitário, levar a água a todos que precisam, e o Alexandre já está de volta, e pode continuar falando, Alexandre, você estava ao vivo ainda, só caiu uns 3 segundos antes de cair a tua imagem. Perfeito, então. Mas eu dizia, retomando, então, que só na situação do esgotamento sanitário para a cidade de Alvorada, que beneficiou também o município vizinho de Viamão, foram no PAC 1 mais de 107 milhões de reais. E isso envolve obras, envolve terreno, envolve tubulação, enfim, uma gama de serviços que a Corsã fez durante a gestão do amigo, como prefeito, por óbvio, né? E eu lembrava há pouco, professor Serginho, de uma atividade, de um evento muito interessante, porque para a gente poder ter acesso ao terreno onde a prefeitura havia doado à Corsã o terreno para a construção da estação de tratamento de esgoto, ali a gente teve que remover algumas famílias. Então, lá... na Rua G. Engano, Rua G. Isso, Rua G. Final da Rua G, muito bem lembrado. Então, foram feitas, nós construímos 9 casas para poder remover essas famílias, a prefeitura cedeu o terreno, a Corsã executou essas 9 casas, junto com o município, uma parceria com o município, essas famílias foram transferidas para suas novas residências, diga-se de passagem, todos moravam em áreas de risco, sem posse da sua propriedade, foram para novos locais, casa nova, com escritura, como a gente diz no popular, né? As pessoas, então, realmente de posse do que era seu, uma situação que nos deixou muito contente. E, além disso, no PAC 2, foram disponibilizados mais de 2 milhões e 200 mil reais à época para os estudos da sequência das obras. Eu lamento, como tu também lamenta, Serginho, sei muito bem disso, que, infelizmente, a PPP veio a acontecer na região metropolitana por um projeto de governo que sucedeu ao nosso companheiro, então, hoje ex-governador Tarso Genro, que, infelizmente, mudou essa relação do município com a Corsã e a prestação do serviço, né? Infelizmente, considero eu que esse não seria o caminho mais adequado para as questões sanitárias, uma vez que a gente tem isso cada vez presente, que o Estado tem que ser muito forte nisso e agir, porque é a saúde do menos favorecido ao mais favorecido. E como nós sabemos, né, infelizmente a história conta isso no Brasil, no Rio Grande do Sul, o menos favorecido nem sempre tem acesso, ou o acesso às vezes se torna muito caro, não é, professor? E lamentavelmente a PPP vai começar a contar uma história um pouco diferente, vai fazer uma história um pouco diferente do que havia sido projetado lá no passado. Mas também isso não impede que a gente faça uma nova caminhada, né? Uma nova leitura do que aconteceu e do que está por vir em Alvorada, no que se trata, que a gente tem a tratar de saneamento. A estação de tratamento de esgoto de Alvorada, ela já está em plena atividade. Eu não trabalho mais na região metropolitana, mas a gente tem acompanhado, ela já está em plena atividade, e isso nos deixa muito contentes, porque a realização de um projeto, a concretização de um projeto, uma semente que foi plantada lá em 2010, e que o amigo muito bem sabe, porque participou de todas as etapas com muita producência. Muito bem. Eu deixei de propósito aqui, Alexandre, o nome do Arnaldo Dutra, porque ele era o diretor-presidente da Corsã, ele que, junto com o governo do Estado, junto com o Ministério que desenvolveu o PAC, né, trouxe o saneamento para cá, não só para Alvorada, mas também como toda a região metropolitana, que é exatamente aonde eles agora
estão privatizando, porque foram 220 milhões, 230 milhões só na ET, mais 30, 40 milhões em expansão de rede, qualificação dos espaços da Corsan para distribuir água, e eles estão dando agora para uma empresa gerenciar, pegando todo o lucro. E a empresa quer lucro, a AGEA, ela quer lucro, né? Então, eu queria só, antes de continuar conversando contigo, eu quero dizer que nós estamos aqui na presença da Rosângela Barros, da Viviane Lussana, a Josi Porlão, uma companheira aguerrida que está lá na Minha Casa Minha Vida, viu? As 1.080 casas que nós distribuímos, que nós disponibilizamos para o pessoal. A Cristiane Schum, que é pré-candidata a vereadora aqui de Alvorada, acompanha a gente, já fizemos uma live com ela, por que as mulheres, nós temos que ter mulheres na Câmara de Vereadores. Janete Gonzatti, lá agora a cidadezinha aqui, antes de Guaíba, como é que é o nome? Me ajuda, Alexandre. Eldorado do Sul? Eldorado do Sul, foi minha secretária de saúde aqui, ia e voltava todos os dias para Eldorado do Sul, trabalhou muito com a gente aqui, trouxe a UPA, trouxe os médicos cubanos, foi ela que trouxe para cá, junto comigo, lógico, né? A UPA aqui, investimento em 3 UBS, está o Luiz Ernesto Favareto, a Darlene Paganha, professora, colega lá da Escola Gentil Viegas Cardoso, amiga nossa também, a Marlene de Oliveira também, professora que está aqui junto com a Rê Cavalheiro também, professora municipal, aqui de Alvorada também, companheira nossa, que acompanha o PT, acompanha os nossos trabalhos. Ramiro Passos foi também meu secretário de administração aqui. A Clair Gabana foi minha secretária de educação, foi minha secretária de governo, né? A Marlene, junto com outras pessoas, foram responsáveis pela loja social aqui, que também nós vamos fazer uma live qualquer hora dessas aí. Marli foi a querida apoiadora, sempre nos apoiou, andou saindo de Alvorada, voltou e continua nos apoiando. Gilmar é colega de Porto Alegre, nosso conhecido também. Nico Martins também está junto conosco aqui. Seu Luiz Henrique, Adriano, Viviane, Valdírio. Seu Valdírio foi nosso guarda municipal, foi supervisor. Suzana Almeida, professora. Também a Janaína Lúcia também, está te mandando um abraço. E a Silvana Monteiro e também o Nico Martins. Bom, todo esse pessoal aí está nos assistindo agora, né? E o Mário Célio também, que trabalhou com a gente aqui, nosso companheirão, né? E eu queria te colocar da importância antes de falar sobre a PPP, sobre a Lagoa, que nós vamos tocar na Lagoa do Cocão, porque esse projeto foi nosso, foi genuinamente do PT, porque não existia o destino para a contrapartida. Existia uma decisão que tinha que dar contrapartida, mas quem deu a ideia, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que era a nossa secretária Núbia Mendes, junto com muitas pessoas que nós discutimos, fomos nós, ali nasceu dentro do nosso gabinete a decisão de que todo esse recurso de mais de 2 milhões de reais que chegaria para a contrapartida da construção da ET fosse para a Lagoa do Cocão. Mas a gente vai falar mais lá para o meio, que daí a gente vai segurando as pessoas, tem muita gente que quer esse assunto, né, para poder fazer comentário, e é importante a gente dizer que para chegar ali, primeiro teve todo um processo, né, da construção e investimento de muito recurso no saneamento de Alvorada. A Alvorada tinha em torno de 6% a 7% de tratamento, tinha um pouco mais de recolhimento, separação. No Algarve, por exemplo, tinha muita... Oi? O afastador, como nós chamamos, né? Exato. Mas não ia para o tratamento, só tinha um afastador, né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso, da importância desses investimentos que a gente fez na ET, né? E o que significa isso para a cidade de Alvorada futuramente? Um município, em especial, um município como Alvorada, que está na região metropolitana, sem dúvida nenhuma, qualquer município que tenha preocupação com a sua comunidade, com seus munícipes, procura investimento em saneamento. E quando eu falo em saneamento, o professor sabe muito bem, não é só no esgoto e na água. E eu sei, acompanhei a administração do professor Serginho aí, a gente... trabalhamos juntos, né? Também teve muita preocupação com a questão do lixo e com a drenagem urbana, não é, professor?
porque, se bem lembrar, eu sei o quanto o amigo sofreu quando os alagamentos em Alvorada, que alagavam até na Fiergs, até o Sarandi, Porto Alegre, e eu sei da preocupação do Serginho enquanto administrador, porque também ajudamos, somos parceiros também nesse período, e nessas dificuldades, né? O tratamento de esgoto, ele dá uma nova perspectiva para a cidade de Alvorada, para o município de Alvorada. Não só para a qualidade das pessoas que estão morando em Alvorada, mas também como atração de novos investimentos, não é, professor Serginho? É uma cidade que sempre se mostra com as suas preocupações ambientais, né, de caráter ambiental, e não só em explorar o ambiente, ou o meio ambiente, como alguns preferem. O tratamento de esgoto para um município que nem Alvorada, ele começa a propor que novos empreendimentos se estabeleçam na cidade, que o esgoto de Alvorada sendo tratado não vai poluir não só a sua cidade, mas também aos municípios lindeiros, né, a região metropolitana como uma conurbação urbana, né, os municípios todos grudados, qualquer obra em um município acaba ajudando ao outro município, né? E isso é uma posição de destaque. Tu falaste muito bem, Serginho, e eu quero exaltar aqui, tu falaste antes do nosso ex-presidente, o Arnaldo Dutra, né? Porque ele, enquanto presidente da Corsã, e eu superintendente, foi incansável na busca desses recursos do PAC. Os recursos do PAC, a Corsã conseguiu, foi uma das empresas do país que mais se capacitou a pegar recurso oriundo do PAC, porque teve uma administração comprometida com isso, na apresentação de projetos factíveis, por óbvio, né? Nas garantias financeiras que tinha que se dar, e o presidente Arnaldo Dutra, ele sempre nos deu essa força, essa segurança da possibilidade de execução. Aproveito, faço um parênteses aqui também para mandar um abraço que está nos acompanhando pela live ao Luiz Ernesto Ferrareto, que foi meu adjunto, engenheiro Ferrareto, que foi o adjunto no período que eu estive na Metropolitana, sei que está nos acompanhando, que também é um abnegado, foi um abnegado hoje aposentado, mas um abnegado na questão do saneamento. Infelizmente, a direção que se deu para o saneamento na região metropolitana, como tu falaste, a partir da parceria público-privada, lamentavelmente ela vai colocar alguns entraves para a população poder utilizar isso como deveria, né, professor Serginho? As experiências que a gente tem pelo mundo afora, América Latina, Europa, enfim, mostram que, infelizmente, onde o saneamento, que é uma questão nevrálgica para qualquer administração, né? Água tratada para a população, esgoto tratado para a população, e se começarem a enxergar isso somente como valor monetário, valor financeiro, e não valor de vida para as pessoas, infelizmente isso vai ter um custo muito caro para a população. A gente projeta e tem receio que isso aconteça, que em vez de aumentar o acesso, as pessoas vão, aspas, perder o acesso pelo custo que vai ter. Infelizmente, pelo custo que vai ter, porque a PPP não é de graça, né? A PPP preconiza que a Corsã, que o Estado, vai ter que dar um dinheiro para a empresa, o sistema operando ou não operando, a empresa não quer, a empresa privada não quer perder, né? Infelizmente. E lamentavelmente, a região metropolitana optou por isso, um projeto que a Corsã apresentou aos prefeitos agora, recentemente, e a EGEA, que é a empresa que já está operando na região metropolitana, que é a que detém os serviços agora, ela que vai acabar capitalizando isso. E eu falo capitalizando porque os projetos da Corsã, durante a gestão do governador Tasso Genro, durante a gestão do presidente Arnaldo Dutra, e eu como superintendente metropolitano, eles sempre tiveram, a Corsã sempre teve a seguinte diretriz: a Corsã não precisa ter lucro,
o lucro que se tem é para ser investido, somos uma empresa pública, né? No momento que se tem uma parceria público-privada, o privado deseja obter o lucro. E o lucro é tarifando, é cobrando, e nem sempre a quem tem a real condição de pagar por esse tipo de serviço. Então, a gente lamenta que essa seja a diretriz dada nesse momento. Eu fico muito triste com isso, Serginho, porque eu já tenho 26 anos de Corsan, 26 anos de saneamento. E quando a gente vê um caminho desses, e sabendo o que aconteceu no resto do mundo, os países que tomaram esse tipo de caminho, lamentavelmente a gente vê que a comunidade, que a população, a médio e longo prazo, vai acabar perdendo, não é? Verdade. Mas temos vários comentários, né? Alguns do governo atual que mente, né? Que esconde, não vamos ser tão agressivos dizer que mente, mas esconde a verdade, que fez uma PPP, era só recolher R$1 milhão por mês para reinvestir na cidade. No projeto, eu estava vendo, na concessão de 35 anos, que tem essa PPP, também vai durar por 35 anos, eles vão arrecadar em valores de hoje, se continuar no mesmo patamar de recolhimento de esgoto de hoje, R$425 milhões. E deram uma contrapartida de 20 milhões em coisinhas, em floreio e tal, vai sair muito caro. Então, se a Canoas recebeu mais de 100 milhões pela PPP, apesar de ser um negócio que não era para ser feito, e quando fizeram aqui em Alvorada, aceitaram migalhas. Essa é a diferença de um governo que defende. Nós não queríamos, nós não fizemos a estação de tratamento, a nossa ET aqui, com a ideia que fosse ser uma privatização por meio. Quer dizer, a parte que está dando lucro agora, que é o tratamento do esgoto, porque toda a rede está construída, está tudo instalado, é só recolher, é só largar, já vai por gravidade até a estação, é chegar lá a água, o esgoto, e ele ser tratado e devolver, inclusive devolve nas margens ali, porque o Gravataí está ali do lado. Então, nós temos que ter essa responsabilidade social, que esse investimento que foi feito, imagina, tu ganhou uma galinha de ovos de ouro para gerenciar. Tu não precisa fazer nenhum investimento, tu já vai estar ganhando 420 milhões em 35 anos, mas sem fazer nada, né? Mas eles têm um compromisso de investir mais um pouquinho, vão investir mais um pouquinho, vão ganhar muito mais ainda. Porque em 2 anos, essa contrapartida que eles estão dando para a prefeitura, por 35 anos, 2 anos eles retiram todo esse dinheiro e ainda tiram um lucro de cima. Então, essa é a diferença do tratamento do poder público. Fala. O mais absurdo disso, professor Serginho, é que a grande parte das obras, a grande gama das obras, já estava executada pelo Estado. Então, a parceria público-privada entra só para explorar o que o Estado fez. Se o amigo me perguntar se eu sou contra a PPP, eu não vou radicalizar, não sou contra a PPP. Mas vamos fazer uma PPP trazendo um trem do litoral que cruze a região metropolitana e vá até a Serra. E a empresa tem que fazer tudo. Vamos fazer o trem-bala, do litoral até Porto Alegre, de Porto Alegre a Caxias do Sul. Parceria público-privada. Esse tipo de investimento ninguém quer fazer, porque o Estado não está construindo. Então, o grande absurdo dessa parceria público-privada na região metropolitana é que a grande gama de obras, a grande parte das obras já tinha sido feita pelo Estado, pela Corsan, com recursos oriundos do PAC, do governo federal, tanto do presidente Lula quanto da presidente Dilma. E agora o privado entra para explorar e ganhar em cima. Este é o grande absurdo desta PPP. Verdade. Coisa que não estava nem nos projetos da nossa Corsan, do superintendente, do diretor-presidente, do Arnaldo, nem dos superintendentes, e nem quando foi contratado
esta obra na cidade de Alvorada. Então, um prefeito hoje se intitula dono desse patrimônio que é público e faz uma doação por migalhas. Eu volto a frisar, poderia ter a PPP? Poderia, mas nós poderíamos ter tirado muito mais recursos para reinvestir na cidade, como, por exemplo, e agora nós já podemos chegar, nós estamos a 30 minutos de conversa, eu vou conversar, dizer mais, anunciar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, que é importante, além do Arnaldo, que nosso diretor-presidente da Corsan, que tanto trabalhou para a gente aqui, te elogiou, inclusive, viu, Alexandre, aqui nos comentários. Adriano Viviani está nos acompanhando, seu Valdir já tinha falado, Maricele, a Janete, que é secretária, a Valquíria Viana também, sempre acompanha a gente nas lives, obrigado, Valquíria. Clay Gabana, que eu te falei que é secretária também de Educação do governo. Luiz Henrique, nosso grande mobilizador lá do Jardim Algarve, está sempre com a gente também. Ele é um militante daqueles que está sempre junto conosco. Diego Cibil, teu companheiro, teu amigo, né? Que bom que está aí. Diego, Adriano, esses são todos companheiros da companhia. Isso é nesse momento que a gente precisa da solidariedade e está junto com a gente, né? Porque agora está... E a Rosane Cavaleiro e o Marcos Paz, que também nos acompanha aqui nessa noite. Eu queria falar um pouco como é que isso... tu vai falar sobre isso, tá? Todas as obras, qualquer obra que é feita, aquela obra na entrada da cidade, ali das torres, aqui na Getúlio Vargas, ela deu uma contrapartida para poder fazer a obra. Qual foi a contrapartida? A abertura da Rua Albion, que chegasse até a avenida, comprando um pedaço de um terreno, que é um pedaço de terreno para poder dar acesso à rua, que não tinha saída à rua, e um esgotamento sanitário ao longo de todo o condomínio, que tinha uma canalização de esgoto que saía lá no Arroio Feijó. Então, essa foi a contrapartida, entre outras coisas, né? As maiores. O shopping, por exemplo, na área do meio ambiente, o shopping que deu problema de financiamento. O resto é história para justificativa, porque já tinham dado mais de 300 mil reais eu não me recordo o valor, mas eram mais de 300 metros de cercamento lá para o nosso horto municipal, ao longo da Oscar Chic, lá em cima. Nós fizemos um outro investimento, um loteamento lá em cima, no morro, em frente ao horto, que fez duas casas, uma casa da guarda e a casa do meio ambiente, lá dentro do horto, para a guarda municipal. Foi a contrapartida da obra do loteamento que foi feito bem em frente ao horto municipal. Então, toda obra tem uma contrapartida. E essa obra vultuosa, que foi inclusive doada, o terreno é uma parceria público-público, que foi doado o terreno para a Corsan construiu a ET ali, e também ela mexeu no meio ambiente. Então, ela teria, e isso foi discutido no meu gabinete, qual a contrapartida, né, que teria que ser dada para a cidade. A Corsan, a empresa que estava fazendo, sugeriu que fizesse quadras esportivas do lado da ET. Ia ser difícil a gente fazer quadras esportivas lá do lado, sendo que alaga com frequência, é uma área alagadiça, que só depois que tivermos o dique é que também inclusive hoje está em licenciamento ambiental, o dique, para quem não sabe. As obras demoram muito para iniciar. Mas ali teve uma contrapartida, um dinheiro muito, muito grande, e que foi, né, conversado ainda com o superintendente, o diretor-presidente, né, da Corsan, o Arnaldo, e nós discutimos isso no meu gabinete, junto com o meio ambiente, junto com pessoas ligadas ao meio ambiente, e nós decidimos, porque é uma decisão do prefeito, de dizer para onde vai a contrapartida. Nós decidimos que ia fazer um parque na Lagoa do Cocão, que seria em 2 módulos. Lá em 2013 era 1 milhão, e logo em seguida, 2015, já teria o 2º milhão.
eram 2 milhões de reais. Então, essa foi a contrapartida do projeto que nasceu no nosso gabinete, que era do Parque da Lagoa do Cocão. Uma reivindicação de todo mundo aqui em Alvorada, de proteção. A única maneira de proteger era fazendo um parque. E esse investimento, se não fosse direcionado para lá, pela nossa gestão, um debate amplo, junto com, principalmente, a Secretaria do Meio Ambiente, que era a nossa secretária Núbia Mendes, né? Nós definimos que seria investido na Lagoa do Cocão todo o recurso. E foi isso que a gente fez na nossa gestão. Então, por isso que ele tem o DNA do PT, tem o DNA da nossa gestão, tem o DNA do alinhamento das estrelas. As pessoas falam muito, nós queremos investimento no meio ambiente. Nós fizemos. Se nós não tivéssemos preparado esse recurso lá em 2013, 2014, quando a gente assinou o convênio, hoje não estaria ali o recurso na Lagoa do Cocão. Não estaria, com certeza não estaria. Eu posso me relembrar desse fato com muita propriedade, professor Serginho, porque enquanto a Corsã vinha discutindo, não só contigo como prefeito, mas também com o secretário de obras, secretário do meio ambiente, a dona Clair também sempre foi uma pessoa muito solícita, a Corsã. Quando nós vinha discutindo isso, o senhor muitas vezes nos cobrou a Corsã em relação à contrapartida, porque em abril de 2013, eu não vou me recordar a data com precisão, mas em abril de 2013, nós tivemos no seu gabinete, senhor enquanto prefeito, uma reunião que eu chamo que foi a fatídica para o acontecimento do que hoje existe na Lagoa do Cocão. Porque a Corsã, quando fez o projeto da ET, e sabia que ia ter que ter essas medidas compensatórias, já tinha exatamente, como tu bem falaste, já tinha exatamente o projeto de algumas quadras esportivas, poliesportivas, um paisagismo junto da ET, e eu me lembro que no seu gabinete eu disse, não, isso não serve para Alvorada. Nós queremos mais. Nós queremos recuperar a Lagoa do Cocão. E eu disse, mas prefeito, isso vai ser uma coisa muito difícil. Mas se é desejo, vamos tentar, né? Vamos fazer. Foi a partir daí que a gente começou a desenvolver, então, o projeto de recuperação da Lagoa do Cocão. E eu me lembro, por isso que eu digo que eu podia me lembrar com muita propriedade desse fato, que à época o senhor ainda disse que a Lagoa do Cocão já havia tido parque, área para convívio social, enfim, mas que tinha sido parque para as crianças, mas que já tinha sido abandonado. No governo, viu, Alexandre? No governo da Estela foi feito, inclusive, um banheiro público, foi feito quadra esportiva, foi deixado uma série de equipamentos lá, playground, que também não durou muito. Depois a gente saiu da gestão. Foram abandonados, né? Depois por falta de manutenção, não é, né? Acabaram sendo abandonados por falta de manutenção, exatamente isso. E então, a partir daí, a gente começou a trabalhar num projeto dentro da área que o Executivo Municipal, que o Serginho, enquanto prefeito, definiu ao nosso presidente Arnaldo, que seria a Lagoa do Cocão. E começamos a trabalhar no projeto que é praticamente o que existe hoje. Pequenas mudanças, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, mudaram um banco de lugar. Foram pequenas mudanças que foram feitas. Mas o projeto foi feito... Até as pedras, que eram nossas sugestões, foram feitas, foram colocadas lá. Eu me lembro da conversa das pedras, que o prefeito dizia, mas acho que vai ficar mais bonito assim, se a gente botar as pedras, exatamente isso. E para ser bem preciso, no dia 11 de junho de 2014, isso não está só gravado na minha mente, na minha memória, mas isso a imprensa cobriu, não só a imprensa local de Alvorada, mas também a grande mídia de Porto Alegre, da região metropolitana, cobriu. No dia 11 de junho de 2014, então, foi assinado pelo prefeito, professor Serginho, pelo governador Tarso Genro e pelo presidente Arnaldo Dutra, a recuperação da Lagoa do Cocão como contrapartida pela construção da ET Alvorada, e a partir daí começou o processo para licitação, para execução. Infelizmente, professor, eu lamento que no período após o governo Tarso Genro, o governador Sartori colocou esse projeto meio que em stand-by.
começou, não liberou os recursos, enfim, o projeto não andou para que pudesse ser concluído rapidamente, né? Mas a execução, eu me lembro da facerice da dona Clair quando nós apresentamos o projeto do DEC, da quadra de futebol 7 que estava previsto, da quadra poliesportiva que tinha, da academia ao ar livre, que eu me lembro que o professor e a secretária Núbia também pediram, não, temos que ter, porque as pessoas precisam de um espaço para poder, enfim, se exercitar, tem que ter. E quando nós apresentamos o projeto, eu me lembro da alegria, não só de quem estava aquele dia naquela reunião, mas também me lembro com muita satisfação da maneira que eu saí dessa reunião, porque a gente não pode negar, né? Quando uma reunião é produtiva e que a gente consegue realizar e concretizar, a gente sai feliz, com o sentido de dever cumprido, né? E como de fato o amigo falou, o primeiro montante de recurso era R$1 milhão, e depois mais R$1 milhão para a conclusão das obras, que eu acredito que tenha sido isso que posteriormente veio a ser dispensado para entrega para a Lagoa do Cocão, como está hoje. Mas é importante a gente frisar isso, sim, Serginho. A Lagoa do Cocão é um legado de uma administração popular que existiu em Alvorada, que tinha à sua frente o professor Serginho. Isso é inegável, isso não está só na minha memória, como eu falei, mas foi coberto pela mídia local, pela grande mídia do Estado. Isso está na história do Rio Grande do Sul. Muito bem, Alexandre. É importante porque, às vezes, as pessoas estão alucinando, falando coisas assim, ó, não, isso aí foi o governo atual que cobrou multas da Corsã. Isso é multa que a prefeitura está executando a Corsã e por isso que ela fez lá. Não é verdade isso. Não vou dizer que é mentira, mas não é verdade. Não é uma bem coisa assim que ilusionária. aconteceu. É ilusionária, porque nós sabemos, porque isso tem que ter documento assinado. E nós fizemos isso junto às instâncias. Quem eram as instâncias? O governo do Estado e a Corsã. E realmente foi dentro do meu gabinete, e por minha vontade, por toda a luta que a gente tem pelo meio ambiente na cidade de Alvorada. Nós tínhamos o nosso primeiro vereador que se elegeu também com essa bandeira da Lagoa do Cocão, da proteção, ele vivia fazendo atividades. Em 2014, 2015, nós fizemos várias atividades, patrocinamos com contrapartida meioambientais a limpeza da Lagoa do Cocão e também shows lá. Tem no Facebook isso, da Ecovox. Foi patrocinado por quem? Por empresas que pagavam contrapartida para que a gente reativasse, que a gente desse vida à Lagoa do Cocão, né? Então, é bom a gente conversar sobre a verdade, porque às vezes a verdade liberta, né? Liberta as pessoas da mentira, porque não custa nada. E as pessoas dizem, mas Serginho, tu fez um monte de investimento, deixou um monte de encaminhamentos de investimento, como as UBS, a UPA, o Céu das Artes, o Instituto Federal, mas aí as escolas infantis aqui que eu comecei, deixei o recurso todo, estava em obra realmente, mas o recurso estava separado lá, e daí, mas tu vai deixar para o outro, se não é para o outro, é para a cidade que eu estou deixando, e todo mundo fala, eu vou repetir isso, porque as pessoas não conectam o que elas dizem que elas querem da política com aquilo que elas querem na realidade. Muita gente não consegue conectar. Outros conectam, tá? Educação. Como é que tu investe em educação? É construindo escolas para que mais alunos futuramente entrem na escola e tenham educação. Como é que tu investe no meio ambiente? É fazendo exatamente o que a gente fez, mesmo que demore, mesmo que não seja na minha gestão, mesmo que seja para outra gestão executar, mas que quem deliberou, quem buscou o recurso, quem deu a ideia de fazer isso, fomos nós. Não tem problema deles terem inaugurado.
Concordo, foi na gestão deles que inauguraram, mas quem programou, quem preparou tudo, quem gestou essa obra, fomos nós. Então, essas coisas têm que ser ditas. Às vezes, a gente pensa que as coisas chegam do ar, assim, o prefeito olhou para o lado e decidiu que vai fazer e vai fazer. Não é assim. Nada é assim, principalmente no poder público. E também as obras que foram anunciadas nesse mesmo período, quando o Tarso esteve aqui, pelo CDE, pelo Conselho de Desenvolvimento Regional, foi também uma coisa que ninguém se dá conta hoje aqui em Alvorada. Foi o investimento da subestação da CE, bem na frente da SOU, que foi anunciado nesse mesmo período ali, foi assinado a contratação da empresa, que hoje a cidade não tem mais queda de luz. Tanto lá no Jardim Aparecida, que tem uma outra subestação, lá em cima do Jardim Aparecida, porque o Algarve, as zonas dos jardins da cidade, ela sempre tinha queda de luz, não tem mais, por quê? Porque foi do governo Tarso, que foi um investimento que a CE fez para ampliar o potencial de energia à disposição da cidade, que agora pode triplicar o consumo, que não vai ter problema de queda de luz. E ali no centro da cidade também precisava uma, e ali tem uma subestação, que pouca gente sabe que foi um investimento do nosso governo também. Deu um problema na construção, mas demorou um pouco, mas saiu. Até deu um problema pro problema ambiental, sabia? Não sabia? O problema ambiental ali era um depósito de lixo, há muito tempo atrás, 40, 50 anos. E quando foram fazer a obra, apareceu os resquícios disso. Então, teria que fazer um tratamento naquela área para depois fazer a obra. Aí que deu o problema, atrasou um pouco a obra que estava para ser construída. Mas hoje está aí, está resolvido o problema de energia na nossa cidade. Mas por quê? Porque teve um governo do Estado que estava comprometido com as cidades que mais precisavam, mais pobres, como a nossa, por exemplo. Diga-se de passagem, professor Serginho, a situação do investimento na energia elétrica também veio a beneficiar a Corsan, porque, como todos sabem, né, a Corsan recalca água através de motores que consomem energia elétrica, e também deu uma salvaguarda, também deu uma garantia para nós. Mas eu gostaria de frisar bem, professor Serginho, que quando foi assinado a recuperação, a revitalização da Lagoa do Cocão, isso é um documento do Estado, é um documento oficial. E está lá no Piratini, para quem quiser ver, 11 de junho de 2014. E com esses recursos que a gente conseguiu aplicar junto à Lagoa do Cocão, eu vou lhe ser muito honesto, eu vou ficar muito à vontade para dizer assim, não interessa, e tu falaste com muita propriedade, Serginho, assim, não interessa se foi na minha gestão, interessa que ficou para Alvorada. Eu vou te ser muito honesto quando tu diz isso. E essa preocupação, e agora eu vou falar como cidadão gaúcho, Alexandre, cidadão gaúcho, é essa preocupação que a gente quer dos nossos gestores públicos. É essa preocupação que a gente quer de quem está protagonizando o cenário político, certo? Não se preocupe só consigo, se preocupe com a sua comunidade. E como eu disse, no dia 11 de junho de 2014, foi assinado o projeto da revitalização do Cocão, e que bom que Alvorada conseguiu realizar. Verdade. Alexandre, eu botei na tela aqui uma fala do nosso presidente da Corsan, no nosso tempo, né? Os recursos da Lagoa do Cocão foram frutos de recursos oriundos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, através do contrato do programa celebrado entre o município de Alvorada e a Corsan. Então, nada melhor do que a fala do presidente aqui para nos alinhar, inclusive, consolidar que realmente fomos, né, nós que definimos esses encaminhamentos, e que a gente, hoje, Alvorada tem essa realidade, porque nós passamos pelas administrações, senão, com certeza, não seria a mesma história.
E o compromisso era da Corsã. O compromisso de revitalizar a Lagoa do Cocão não era se a Corsã cometer alguma irregularidade, eu vou te multar e o valor da multa tu vai aplicar na Lagoa do Cocão. Não. Os recursos estavam definidos desde a data da assinatura, que foi na interiorização do governo, que deu-se em Alvorada à época, e foi assinado ali junto o protocolo da CE, o protocolo da Corsã, enfim, entre outros investimentos que o governo do estado estava fazendo à época para o município de Alvorada. Na questão da estação de tratamento de esgoto, não só Alvorada, mas beneficiando também a comunidade viamonense, beneficiando também o município de Viamão. É verdade. Quando a gente começou em 2013, a gente tinha uma grande preocupação de como resolver o problema, principalmente saneamento em Alvorada, né? E ao longo dos anos foram passando e a gente viu que era possível fazer isso, melhorar, trazer os investimentos, né? E que a cidade pudesse futuramente usufruir desses investimentos em saneamento básico, e isso está realmente mudando a realidade. A Corsã foi parceira também num outro projeto que nós fizemos, e por isso que era importante a gente ter uma parceria a nível estadual e federal, porque nós buscamos mais de 65 milhões de reais para investimento Minha Casa Minha Vida, que nós entregamos 1.080 casas ali no Umbu. E tudo isso só foi possível pela parceria da CE pública, parceria público-pública, e da parceria público-pública com a Corsã, porque nós teríamos que ligar o esgoto lá da Minha Casa Minha Vida do Umbu, do Pradinho lá, com o recolhimento de esgoto da Corsã para tratamento. E isso foi uma obra feita pela Corsã. E teríamos também que levar água para 1.080 pessoas, e foi feito em tempo recorde, parece que em 6 meses a gente conseguiu concluir a obra, e foi uma parceria que não teve custo financeiro para a prefeitura. Exatamente. Nem a Corsã, nem a CE. O outro investimento que eu fiz ali na região, onde seguiu a transmissão de energia até lá, foi a pavimentação da Rua Piauí, que liga a Vista Alegre até o Minha Casa Minha Vida. Ali eu tive que investir quase R$1 milhão, foi 900 e poucos mil, que foi recurso do Badesul. Então, tudo com dinheiro público, foram quase 80 milhões de reais investidos ali para botar 1.080 famílias que precisam, que estavam em locais muito difíceis. Então, a gente sempre trabalhou nesse sentido. Quando a gente fala de habitação, tu tem que falar de saneamento, porque tu transfere as pessoas de um lugar para o outro e tu tem que levar a infraestrutura para lá, e tu tem que levar energia, tu tem que levar todo o sistema de transporte, tu tem que levar a pavimentação, e isso tudo nós fizemos lá no nosso Minha Casa Minha Vida. É importante dizer isso, porque as pessoas não podem serem jogadas em locais, né, que não tenha, no mínimo, infraestrutura para que elas possam sobreviver e ter acesso à cidade, né? Então, eu estou colocando isso porque foram várias parcerias que a gente fez com a Corsã. E eu vou contar uma história aqui, que levou, talvez, essa decisão da Corsã de levar água às comunidades mais carentes, para não haver desabastecimento para quem, né, tá no caminho. Foi me contado que tem uma canalização exclusiva para a caixa d'água do hospital, da Corsã. Ela é exclusiva, parece que 300 milímetros, uma coisa assim. É uma coisa fantástica, assim. Mas ela não para em lugar nenhum. Ela não para em lugar nenhum, tá? E aí, no caminho dessa, alguém, uma vez, andou furando essa canalização. Daí que aconteceu? Faltou água no hospital, aqui de Alvorada. E o que a Corsã foi fazer daí? A Corsã foi lá e colocou uma rede paralela
para as pessoas usarem, então, daquela rede paralela, quem pudesse ligar, mas não fizesse a ligação clandestina mais naquele cano lá que levava água para o hospital. Então, esse é o cuidado que, quando for privatizar, agora está quase isso, né, porque a metade, o esgoto está privatizado, e daqui a pouco as coisas vão mudar, a gente está vendo. Quando falta dinheiro, eu vou lembrar uma fala de um governador aí que disse que não se vende os móveis para comprar o almoço. Teve um governador agora na última eleição aí que se elegeu dizendo isso para o Sartori, tá? E é isso que estão fazendo aqui. Eles estão vendendo um patrimônio público da cidade, que é não só da cidade, mas que é do Estado, da população gaúcha, dando por bagatelas, né, para ter um retorno pífio. Então, a obra, se a gente pudesse, nessa contrapartida, chegar, não vou dizer que chegaria a 100 milhões, né, mas a gente poderia chegar a uns 40 milhões. Então, se recebeu 20, cada obra que está sendo feita com esse dinheiro, nós pagamos no mínimo, o dobro do preço para fazer a obra. Alexandre, o Arnaldo Druto, nosso presidente, está dizendo assim, abraço Diego Sibius, sempre na luta em defesa do saneamento como um direito humano. Verdade, né? Eu queria que com essa fala aí, tu fosse encerrando, vamos nos encerrando aqui o nosso trabalho e dizendo que realmente a Lagoa do Cocão tem o DNA do PT, tem a Frente Popular, tem o alinhamento dos governos Tarso, governo federal Dilma e com o governo Serginho em Alvorada aqui. De fato, Serginho, eu vou fazer um link justamente com a frase do meu amigo e ex-presidente da Corsã, Arnaldo, que saneamento é um direito das pessoas e um dever do Estado. No momento que eu começo a delegar isso a terceiros, a privados, então eu estou diminuindo o direito das pessoas e me eximindo do meu compromisso de executar como Estado. E isso tem uma gravidade imensa na vida das pessoas. Quando as pessoas conseguirem conceber isso, do quanto vai custar um copo de água na sua casa, do quanto vai custar o esgoto na sua casa, talvez as pessoas comecem a pensar diferente. Eu lamento muito que o caminho tenha sido esse, Serginho. Como eu disse antes, a água, o esgoto, eles são diretamente ligados à saúde. E a saúde das pessoas... em tempos de pandemia, isso virou jargão, né? Chavão, a saúde das pessoas não tem preço. A saúde das pessoas não pode ser valorada por merreca, por merréis, por mil-réis. A saúde das pessoas é dignidade do cidadão. E o cidadão é o que mais existe de valor em uma cidade. A cidade é constituída não pelos prédios, não pelo cimento, não pelo concreto, não pelo asfalto. A cidade é feita pelas pessoas, pelos cidadãos. E os cidadãos têm que ter direito, têm que ter acesso à água tratada e a esgoto tratado. A Lagoa do Cocão tem sim o DNA do PT, porque se não fosse lá em 2013 a provocação do então prefeito Serginho junto à Corsã, para que a área fosse, a Lagoa do Cocão fosse a área onde os recursos foram investidos, e se não houvesse também, como tu disseste, o alinhamento das estrelas, então, também a vontade do governo do Estado à época, com o governador Tarso Genro, e também a liberação dos recursos do PAC pela presidenta Dilma à época, não teria sido realidade. Então, seria muito importante a gente frisar isso e deixar bem claro que a Lagoa do Cocão, a estação de tratamento de esgoto em Alvorada, muitas das melhorias que foram feitas no sistema de abastecimento de Alvorada, tem o DNA do Partido dos Trabalhadores e tem a vontade de acertar,
tem a vontade de fazer mais, tem a vontade de melhorar, tem a vontade de atender as pessoas. Atendendo as pessoas, eu atendo a cidade. Gostaria, antes de encerrar, professor Serginho, deixar um abraço a toda a comunidade corsanista, como eu digo, que eu sei que está nos acompanhando pelo Facebook nesse momento. Deixar um abraço especial, mais uma vez, ao Arnaldo, ao Diego, ao Adriano, ao o Marquinhos Paz, que está vendo também, nosso querido, essas pessoas que têm sempre nos acompanhado e nos dado apoio nessa caminhada, como tu também tem feito para nós, isso é muito, enquanto gestor, enquanto vereador e depois enquanto prefeito, isso para uma Corsã pública foi de grande valia, e é assim que a gente quer que a nossa companhia permaneça, pública e prestando um serviço de excelência e qualidade. Alexandre, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os secretários do meu governo que estiveram presentes aqui. Quero agradecer ao Arnaldo que esteve aqui também com a gente, acompanhando até o final. Eu acho que é importante o presidente também ver aquilo que a gente fez, né, em parceria, né, hoje se tornar realidade. Então, eu quero te dar parabéns também, Alexandre, pela tua clareza, a simplicidade, a tua vontade também de ajudar a esclarecer uma questão. Ninguém está tirando o brilho de ninguém. Ninguém está falando mal desse ou daquele. Nós estamos falando daquilo que nós fizemos, né? Ó, tem aqui também o Paulo Schneider, que é meu colega lá da Escola Gentil, está presente aqui. Catiane do Amaral também está presente aqui. Quero ver quem mais aqui. Vamos ver. A Marlene. Mais uma vez eu quero agradecer ao Arnaldo, porque por ele ter trabalhado muito lá na Corsã, junto com o Tarso, é que nós conseguimos esses investimentos para Alvorada, uma cidade muito sofrida. Nós temos a honra de termos estado com o Tarso no governo do estado, com a Dilma como presidente. A partir da saída da Dilma, tudo terminou. Todos os investimentos públicos, os investimentos que nós trouxemos para a cidade de Alvorada, que era a duplicação da Avenida Getúlio Vargas, Frederico Dil, Beco do Bibi, Caminho do Meio, e assim por diante, todos esses recursos, eles sumiram com o Temer e com o atual presidente. Eu tinha deixado 12 escolas infantis para serem feitas pelo governo atual, eles não movimentaram uma palha, e hoje não tem mais o programa. Então, são essas coisas que a gente quer do governante. Eles não precisam mandar os bolsominions ou os robôs para falar nas lives da gente. Eles têm que trabalhar e fazer como a gente fez. Talvez eles estejam trabalhando, mas eles têm que dizer, olha, estamos planejando um futuro melhor para a cidade. Os 20 milhões vão se transformar em 60 milhões que veio da Corsã. Não é isso que eles estão fazendo. Com certeza, estão gastando tudo, vão gastar até dezembro, vão gastar tudo, e vão deixar uma dívida enorme para a próxima administração. Então, um abraço para ti, um abraço a todos que nos acompanharam aqui, eu agradeço muito. Hoje nós conseguimos fazer uma live de 1 hora, realmente, então, deixar um abraço para ti, e também a gente pede a que todos que possam, que estão deixando os recados, pode entrar em contato conosco, direto pelo nosso WhatsApp, para a gente continuar conversando e falando sobre aquilo que a gente fez. Tudo tem registro. Um abraço, obrigado a todos, obrigado principalmente às pessoas que estão nos acompanhando e aprendendo um pouco de como se faz a política séria, honesta, para um povo trabalhador. Obrigado, um abraço e até a próxima semana. Na próxima segunda-feira, nós teremos outra live aqui, às 19 horas. Obrigado, Alexandre, obrigado, Arnaldo, obrigado, secretários que me acompanharam, obrigado a todo mundo aí, obrigado à minha família também, que está me ajudando aqui no apoio técnico.